Olá, eu sou o professor Danilo Guanais e nesse vídeo sobre escalas musicais e sobre o sistema tonal, daremos mais um passo em nosso estudo sobre a fonologia musical, agora adentrando o campo da harmonia. Em nosso último encontro abordamos o sistema modal, que vigorou até meados do período barroco da história da música. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo que assista antes de ver esse, ok? Vamos lá? O sistema modal usava predominantemente notas naturais. O discurso polifônico, que colocava notas soando juntas, aprendeu a tratar encontros dissonantes entre as notas, movendo uma delas, para resolver numa consonância. No entanto, uma dessas dissonâncias, o trítono, que no conjunto de notas naturais só existe entre as notas Fá e Si, pela presença dos dois semitons vizinhos, sugeria uma resolução especial, em que ambas as notas se moviam em direção contrária. Nesse caso, essa resolução recai sempre sobre as notas Dó e Mi, que nosso ouvido compreende como parte de um conjunto de consonâncias mútuas um pouco maior, com 3 notas, que pode indicar apenas 2 conjuntos de 3 notas naturais, um que acrescenta a nota Sol e outro com a nota Lá acrescentada. Esses dois objetos sonoros são duas tríades ou acordes de 3 sons, e a configuração dos intervalos em ambas é considerada perfeita porque é composta exclusivamente por consonâncias, uma terça maior, uma terça menor e uma quinta justa. Numa tríade organizada em terças superpostas, a nota mais grave é percebida como uma base, chamada fundamental. Então, a resolução natural do único trítono natural converge para a base de 2 modos apenas, o de Dó e o de Lá. Por causa disso, a partir do Barroco e até o final do Romantismo, em princípios do século XX, o discurso musical em termos de alturas substituiu o uso de vários modos pela contraposição entre esses dois. Vamos olhar de novo para eles. O modo jônico, que em relação à sua nota final, agora chamada tônica, Dó, possuía quarta justa, quinta justa, sensível e terça maior e sexta maior. Foi chamado então modo maior. O modo eólio, por sua vez, também possuía em relação à sua tônica Lá, quarta e quinta justas, mas não possuía sensível, já que a nota Sol está a um tom de distância da tônica superior e por isso foi chamado subtônica. Vamos lembrar. O modo de Lá tem em relação à sua nota tônica uma terça menor e uma sexta menor, então passou a ser chamado modo menor. Dó maior e Lá menor se tornaram escalas modelo para os agora modos maior e menor. No ambiente modal da Idade Média ao Renascimento, o uso principalmente de notas naturais, girando em torno de uma nota fundamental e com poucas alterações, criava um discurso que tendia a permanecer, sustentando o que foi proposto do início ao fim da obra. Já o ambiente musical do Barroco ao Romantismo, contrapondo os modos maior e menor, fundados em notas tônicas, podia agora, pela incorporação e uso de todas as alterações possíveis, mudar para outras alturas e depois retornar. Isso criou uma dinâmica irresistível, que no pensamento musical europeu ocidental evoluiu para uma nova maneira de entender os conjuntos de alturas, chamada tonalismo. A dinâmica do tonalismo funciona basicamente por 2 princípios. O primeiro é o princípio da relação entre as tonalidades. A escala modelo do modo maior, a escala de Dó maior, é construída pela justaposição de 2 tetracordes maiores, formados por tom, tom, semitom. A justaposição coloca os 2 tetracordes lado a lado. A escala de Lá menor, o modelo do modo menor, por sua vez, funde 2 tetracordes menores, formados por tom, semitom e tom, cada um deles. A fusão existe quando há uma nota em comum aos 2 tetracordes em sequência. Então a primeira nota é simplesmente repetida uma oitava acima para completar a escala. Nesse esquema, as escalas são representadas em cifragem com a nomenclatura internacional das notas. Dó é C, Ré é D, Mi é E, Fá é F e assim por diante. Em ambas as escalas modelo, a transformação do primeiro tetracorde em segundo de uma outra escala que termina e do segundo tetracorde no primeiro de outra escala que começa promove o nascimento de 2 novas escalas maiores e 2 novas escalas menores, ou seja,
4 novas tonalidades, consideradas vizinhas das escalas modelo. Perceba que para manter a distribuição dos semitons nos mesmos lugares das escalas modelo, o que é obrigatório, as novas escalas, tanto as do modo maior quanto as do modo menor, precisaram de um ajuste, um sustenido e um bemol, e eles foram os mesmos, um Fá sustenido e um Si bemol em ambos os modos. Esses acidentes vão formar o que chamamos antes de armadura da tonalidade. A armadura de Dó maior e de Lá menor não contém acidentes e é chamada de armadura branca. Se a gente levar o processo adiante, veremos que 4 novas escalas surgem e também 2 novos acidentes, novamente um sustenido e um bemol, são acrescentados às armaduras e novamente são os mesmos em ambos os modos, um Dó sustenido e um Mi bemol. Aí, relações lógicas começam a aparecer. 1. Cada sentido, ascendente ou descendente, constrói armaduras com um tipo exclusivo de alteração, ou seja, bemóis para um lado e sustenidos para o outro. 2. Os novos acidentes surgem sempre nos mesmos graus das novas escalas. Nas maiores, um sustenido precisa ser colocado no 7º grau de um lado e um bemol no 4º grau do outro lado. Nas novas escalas menores, um sustenido precisa ser colocado no 2º grau de um lado, enquanto no outro, um bemol surge no 6º grau. Essas alterações são necessárias para que as novas escalas sigam exatamente a disposição dos tons e semitons das escalas modelo, para que soem como elas, só que partindo de outras tônicas. 3. As tônicas em escalas vizinhas estão sempre separadas por uma quinta justa. 4. Cada uma das 2 tonalidades maiores que surge é sempre correspondente por cruzamento das 2 novas tonalidades menores e compartilham da mesma armadura. Elas são consideradas tonalidades relativas entre si. Dó maior e Lá menor também são tonalidades relativas entre si, compostas pelo mesmo conjunto de notas. Terminado o processo, com a chegada a Dó sustenido maior e Dó bemol maior, e em Lá sustenido menor e Lá bemol menor, e colocando as tonalidades menores abaixo de suas relativas, temos uma linha formada por tonalidades cujas tônicas estão separadas por quintas justas. Lembram do conceito de enarmonia, dado a estruturas feitas com notas de nomes diferentes, mas que soam da mesma maneira? Pois bem, considerando as relações de enarmonia, essa linha se transforma numa espécie de espiral, que chamamos ciclo das quintas. O segundo princípio do tonalismo é o princípio da modulação entre as tonalidades. Você já ouviu termos como sonata em Fá menor ou sinfonia em Mi bemol maior? Quando um compositor elege uma tonalidade para escrever sua música, ele precisa, por questões de coerência e equilíbrio, começar e terminar nessa tonalidade. Então, se sua música for muito curta, como uma pequena canção estrófica, por exemplo, ele pode até usar só essa tonalidade, mas o comum é deslocar a tônica para outras alturas e retornar no fim. Isso é possível através da modulação, a troca do conjunto de notas nas quais o discurso se baseia por outro conjunto que traz consigo sua própria tônica. Então, o ouvido que sentiu a tônica, o repouso em uma nota específica, passa a sentir o repouso, que é a função da tônica, em outra nota. Isso é a modulação. Quando Bach começa esse prelúdio em Dó maior, nosso ouvido sente como as funções de repouso do ponto de partida mudam para um repouso relativo nesse ponto. Aqui, para uma função de tensão que reforça a sensação de chegarmos em casa, quando a base Dó maior é ouvida novamente. Então, a música parece fazer uma transição. E a partir desse ponto, as notas Fá são substituídas sistematicamente por Fá sustenido, o que muda o conjunto para o da tonalidade de Sol maior. Então, quando chegamos à base de Sol maior, a mesma sensação de estar em casa ou repouso é sentida em nosso ouvido, ou seja, uma nova tônica foi estabelecida. E o prelúdio que começou em Dó maior modulou para Sol maior, nesse ponto em que paramos. Muito dessa tensão que se resolve depois num repouso provém da presença da sensível, que no caso do trítono Fá-Si de Dó maior, quer ouvir o Si se deslocar para o Dó, que é a tônica um semitom acima, como se fosse atraída por ela, lembram? Nessa primeira passagem, de tensão para repouso, ainda no início em Dó maior, percebam o Si se transformando no Dó.
O processo de modulação para Sol maior logo depois se conclui com uma passagem semelhante. Ouçam como a nova sensível Fá sustenido parece buscar o Sol um semitom acima. Esse efeito não acontece em tonalidades menores se usarmos as notas naturais da escala. Vamos lembrar que o sétimo grau das escalas menores é uma subtônica e não uma sensível, por estar um tom abaixo da tônica superior, como vimos. Com essa estruturação, qualquer escala menor recebe o nome de escala menor natural. Nessa versão do prelúdio de Bach, com as notas da escala de Dó menor natural, a gente pode perceber não só a mudança de caráter na reescritura da peça usando o modo menor, como o quanto a tensão que antecede o repouso é abrandada. Os compositores logo perceberam que alterando o sétimo grau para um semitom acima, criavam uma sensível artificial, capaz de produzir o efeito de tensão que valoriza o repouso que vem em seguida, dessa maneira, com o Si natural substituindo o Si bemol e funcionando como sensível. Essa escala menor com o sétimo grau alterado foi chamada de escala menor harmônica, porque é no campo da harmonia que esse fenômeno é percebido de maneira mais intensa. Essa sensível artificial, cujo sinal de alteração não vai para a armadura, aparece normalmente na maioria das músicas escritas no modo menor desde o período barroco. Na Inglaterra do Renascimento, o período anterior, um compositor anônimo escreveu essa pequena peça que praticamente todos nós conhecemos, Greensleeves, cuja primeira parte é apresentada aqui na tonalidade de Lá menor. Perceba que no início o compositor usa o modelo natural da escala, com a subtônica Sol mantida. Mas logo depois troca a subtônica pela sensível Sol sustenido. Greensleeves nos ajuda a concluir que os compositores podem fazer uso ou não dessa sensível artificial. Então não podemos dizer que ela está escrita em Lá menor natural ou Lá menor harmônica. Isso não faz sentido na prática. E podemos ir mais longe ainda. Imaginem que eu só alterasse o sétimo grau. Ouçam como essa primeira parte soaria ao se aproximar do final. Estranho, não é? Esse salto melódico de um tom e meio entre o Fá natural que vocês ouviram e o Sol sustenido a sensível é difícil de entoar e soa estranho mesmo. Por causa disso, os compositores em situações semelhantes alteraram também o sexto grau, elevando-o para que a melodia não ficasse com esse salto de um tom e meio, estranho para as escalas diatônicas. Essa escala nova foi chamada então de escala menor melódica, um terceiro tipo de escala menor. Esse pequeno trecho final da primeira parte de Greensleeves usa as notas da escala menor melódica. Observe na comparação da escala de Lá maior com sua versão melódica da escala de Lá menor, que apenas a nota Dó natural no terceiro grau é diferente. É como se esse Dó carregasse sozinho a tarefa de caracterizar o modo menor. Muito provavelmente, uma melodia que permaneça na região aguda da escala menor melódica, tal como está, vai criar rapidamente a ilusão de que estamos no modo maior, já que são as notas do modo maior que estarão sendo ouvidas. Por esse motivo, os compositores geralmente só alteram as notas da escala menor melódica na subida, descendo com as notas da escala menor natural, ou seja, anulando as alterações usadas nos graus 6 e 7. Por causa disso, a forma de apresentação das escalas menores melódicas inclui a subida e a descida. Agora vamos usar as escalas para aprofundar conceitos relacionados aos intervalos, suas inversões e os conceitos de cromatismo e diatonismo. Na escala de Dó maior, se partirmos sempre da tônica inferior, teremos sempre intervalos perfeitos e maiores. Se partirmos sempre da tônica superior, teremos sempre intervalos perfeitos e menores para baixo. Observe que, como a oitava tem um tamanho fixo, uma terça maior é complementada por uma sexta menor para completar a oitava. E as notas que compõem ambos os intervalos são as mesmas, só que estão em posições invertidas de grave e agudo. Essa é uma maneira diferente de tratar a inversão dos intervalos, por complementaridade de oitava. E qual a diferença na inversão de intervalos harmônicos e de intervalos melódicos? A inversão de intervalos harmônicos ocorre quando a posição das notas troca de lugar, ou seja, a nota mais grave sobe uma oitava e se torna a mais aguda, ou o contrário.
A nota aguda desce uma oitava e se torna a mais grave. Dessa maneira, uma terça maior, quando é invertida, transforma-se numa sexta menor. Se a terça for menor, sua inversão resultará numa sexta maior. Uma segunda maior invertida transforma-se numa sétima menor. Uma segunda menor, por sua vez, vira uma sétima maior se sofrer uma inversão. Terças invertidas virão sextas e vice-versa. O mesmo acontece com quintas e quartas e com segundas e sétimas. Intervalos maiores, quando invertidos, viram menores e vice-versa. Mas a inversão harmônica de um intervalo justo produz outro intervalo justo. Veja, por exemplo, que uma quinta justa invertida harmonicamente resulta numa quarta justa. A inversão de intervalos harmônicos aumentados resulta em intervalos diminutos e vice-versa. O trítono, que pode ser uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta, como vimos anteriormente, se for invertido, resulta em outro trítono. Isso acontece porque ele divide a oitava em duas partes iguais. Para demonstrar na prática como funciona e qual o efeito da inversão de intervalos harmônicos, vamos voltar à Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, na seção de transição entre uma estrofe e outra, agora acrescentando uma segunda voz, em terças, com as notas dessa segunda voz pintadas de azul para diferenciar das da melodia principal. Quando fazemos a inversão harmônica do trecho, a segunda voz em terças acima da melodia principal vira uma segunda voz em sextas, abaixo da melodia principal. A sonoridade parece ser a mesma, mas tem um sabor diferente. Na inversão de intervalos melódicos, que podem ser ascendentes ou descendentes, é o sentido do intervalo, ascendente ou descendente, que é invertido. Nas inversões melódicas, a denominação, o nome dos intervalos não muda. As terças vão continuar sendo terças, as sétimas continuarão sendo sétimas e assim por diante. Mas existem diversas maneiras de praticar inversões melódicas. Se todos os intervalos forem mantidos, o sentido de cada um deles for invertido, mas a gente permanecer usando as notas da escala diatônica em que estamos, teremos uma inversão melódica diatônica. Inversões diatônicas mantêm a denominação dos intervalos, terças, quintas, sextas, etc. Mas a qualidade deles, maior, menor, aumentado, etc., pode se modificar. Essa é uma inversão melódica diatônica do início de Asa Branca. Se além de inverter o sentido dos intervalos da melodia, a gente mantiver exatamente o tamanho dos intervalos, ou seja, o número de semitons que cada um deles contém, teremos realizado uma inversão melódica cromática. O termo cromático, emprestado das artes visuais e que representa o uso das cores e suas nuances, foi usado aqui porque quando a inversão melódica mantém rigorosamente as quantidades de semitons dos intervalos, precisa, às vezes, usar notas que não estão na escala diatônica original, ou, comparativamente falando, precisa usar outras cores para as notas da escala. Então, as inversões melódicas cromáticas geralmente não permitem que a tonalidade se mantenha estável. Por isso, são empregadas mais raramente pelos compositores. Inverter cromaticamente a melodia do início de Asa Branca, por exemplo, nos obriga, coincidentemente, a mudar a música para o modo menor. Tanto as inversões melódicas diatônicas quanto as cromáticas podem ser feitas com base em um eixo que não seja a nota inicial. Nesse exemplo, a melodia inicial de Asa Branca sofre os dois tipos de inversão melódica. Mas o eixo de inversão, a nota que serve de referência para medirmos os intervalos, agora é a nota Lá, uma terça abaixo da nota inicial da melodia. Na inversão diatônica, o que importa é usar as notas normais da armadura, ou seja, as notas diatônicas que pertencem à tonalidade. Já na inversão cromática, com o mesmo eixo da nota Lá, o importante é usar os exatos intervalos entre as notas da melodia, mantendo as exatas quantidades de semitons em cada intervalo, o que pode fazer com que ela passe por notas cromáticas, ou seja, que não pertencem à tonalidade. Os conceitos de diatonismo, ligado a tudo que pertence às notas da tonalidade utilizada pelo compositor, e cromatismo, que diz respeito às notas alheias,
que gravitam em torno dessa mesma tonalidade são fundamentais para podermos resumir o que diferencia essencialmente a música modal da Idade Média e do Renascimento e a música tonal, que começa a surgir em meados da Renascença, mas se consolida mesmo a partir do Barroco. A música modal usa essencialmente as notas naturais, com poucas alterações, e baseia-se em modos que tendem a permanecer do início ao fim. A música tonal administra com dois modos, o maior e o menor, as 12 notas do total cromático e baseia-se em tonalidades. Uma vez escolhida a tonalidade inicial, ela pode modular para outras tonalidades, como vimos, com as quais estabelece graus diferentes de relação e retornar no final. Isso confere à música tonal um certo grau de cromatismo, mas controlado pelo diatonismo inerente às tonalidades envolvidas no discurso. Isso é uma generalização imensa, que se baseia nas características mais emblemáticas dos sistemas modal e tonal. Naturalmente, a criatividade dos compositores de todas as épocas foi capaz de extrapolar os limites dessa abordagem, que aqui é apresentada didaticamente como uma maneira simples de tratar uma coisa que é bem mais profunda. Na passagem do mundo modal para o mundo tonal, a grande mudança aconteceu no olhar de músicos teóricos e compositores, que antes focavam principalmente o aspecto melódico e horizontal das estruturas musicais, e passaram a observar melhor, nessas estruturas, as resultantes verticais do discurso, as notas que soavam juntas, formando o que chamamos acordes. É sobre isso que falaremos em nosso próximo e último encontro sobre a fonologia da música. Até lá!